por que é importante ver questões de edições anteriores? Eu diria que por duas razões. A primeira, para que o aluno entre em contato com os assuntos mais frequentes, né? Aqueles assuntos que são mais comuns, né? Na prova de linguagens do Enem. A segunda razão fundamental é a questão técnica, né? Porque o aluno tem 45 questões de linguagens, 45 questões de matemática, uma redação. Isso tudo numa tarde de domingo, depois de ter feito 90 questões no sábado. Então é necessário que ele se prepare tecnicamente pela questão do tempo, né? Que é fundamental. Tá vendo, né, galera? Então, professora Adriana, é com você. Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Armônia, sou professora de língua portuguesa do Colégio Pedro II. E vamos resolver hoje a questão 113 da prova azul de 2015, primeira aplicação. É uma questão sobre formação de palavras. Vamos ao texto. Texto 1. Um ato de criatividade pode, contudo, gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambódromo, criativamente formada com a terminação ódromo, igual a corrida, que figura em hipódromo, autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demoraram a circular, a partir de então, formas populares como rangódromo, beijódromo, camelódromo. Texto 2. Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba? Em grego, dromo quer dizer ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Vamos à questão? Embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete, letra A, o dinamismo da língua na criação de novas palavras. Vejam que os dois textos apresentam informações sobre o processo de formação de palavras a partir do radical dromo, que quer dizer corrida, do grego. O primeiro texto fala de palavras que existem, né, de uso corrente na língua portuguesa: hipódromo, hipo, cavalo, dromo, corrida, local de corrida de cavalos, autódromo, local de corrida de carros, cartódromo, de kart, ou seja, palavras existentes que foram depois apropriadas em formas populares, ou seja, a partir do radical dromo grego, palavras de origem popular foram formadas a partir de rango, comida, beijo, ou camelódromo, a partir dos camelôs. Esse primeiro texto apresenta informações a respeito desse processo de formação de palavras, dessa produtividade, desse dinamismo linguístico. No texto 2, se apresenta uma avaliação sobre esse processo de formação de palavras. Vejam que o Ferreira Goulart afirma que há algo descabido em chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba, já que dromo quer dizer local de corrida e samba não faria sentido nesse contexto, já que não se trata do samba correr, a não ser no sentido metafórico, tá? Então, voltemos aqui aos itens. No primeiro item, percebemos que há uma propriedade em relação à questão. Então, o dinamismo da língua na criação de novas palavras, sim, novas palavras foram formadas a partir do radical dromo, né? A língua se mostra dinâmica a partir do momento em que palavras de origem popular geram novas palavras combinadas com o radical grego, num processo de combinação, num processo de formação por composição. Então, o gabarito aqui, temos a letra A. Mas vamos ver por que as outras questões não se encaixariam no gabarito. Na letra B, se diz que se trataria de uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras. Ora, esse item está evidentemente errado, já que não se trata de limitar o aparecimento de novas palavras, mas sim de novas palavras que foram criadas. Então, podemos já deixar de lado esse item B. No item C, a apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leigos poderia gerar alguma dúvida. Por quê? De fato, há um mecanismo de criação de novas palavras por leigos, mas a questão é se essa apropriação seria inadequada ou não. E aí vamos ter que voltar ao enunciado da questão. Na questão temos, embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete,
Vejam aqui o conectivo embora. Há uma ideia de oposição, ou seja, apesar de haver um julgamento de valor negativo sobre a palavra sambódromo, existe um dinamismo na criação dessa nova palavra. Eu não posso dizer que há uma oposição entre o julgamento de valor negativo e a apropriação inadequada, porque a apropriação inadequada é o próprio julgamento de valor negativo, tá? Então é importante perceber que numa questão do Enem não se trata apenas do conteúdo da questão, se trata também da formulação do enunciado. Tá? É preciso identificar aqui que há uma concessão, há uma relação de concessão, de oposição que deve ser prevista na resposta. Tá? Então, a letra C não se encaixa também. Na letra D, temos o reconhecimento da impropriedade semântica dos neologismos. Aqui, interpretamos essa questão na mesma linha do item anterior. Por quê? Não há impropriedade semântica dos neologismos. Neologismos são as novas palavras criadas, ou seja, beijódromo, sambódromo, camelódromo. Há impropriedade semântica? Segundo o texto 1, não necessariamente. Segundo o texto 2, sim, mas continua havendo a ideia de oposição. O texto 2 apresenta um julgamento de valor, né, negativo. Então, na oposição, não se pode ainda colocar o julgamento de valor negativo. E na letra E, a restrição na produção de novas palavras com radical grego é evidentemente falsa, já que se trata da criação de novas palavras e não da restrição na produção de novas palavras. Obrigado, professora. Professor, o que o estudante precisa saber para chegar à resposta? Ela trabalha com dois aspectos que os alunos conhecem bem, que é a estrutura de palavras, né? Quando o aluno estuda os morfemas, né? Que são os elementos que compõem as palavras, e também os processos de formação de palavras. O Enem não vai solicitar do aluno classificação de morfemas para ele identificar se é uma desinência, identificar né? Se é uma desinência de gênero, etc, etc. O que o Enem vai pedir, né? É que se reconheçam esses elementos. O aluno precisa, o candidato precisa reconhecer ali um sufixo, reconhecer ali um prefixo, e isso é meio para que ele chegue à resposta final. Preciso ler os principais clássicos e saber a formação de cada palavra para chegar ao gabarito? O Enem não é uma prova que cobra leitura dos grandes clássicos. É claro que isso é importante para o nosso conhecimento de mundo, para a nossa bagagem cultural. Agora, para chegar à resposta, não. Faço aqui aquela ressalva do Guimarães Rosa, né, que é um grande autor nosso, da geração de 45, né, e ele trabalha muito com a criação de neologismos. Então, claro que se o aluno tiver contato com isso, né, quanto mais melhor. Criação de palavras, né, o tal neologismo. Isso. Cai muito no Enem? Sim, o neologismo é palavra nova, né? Então, os neologismos são formados pelos processos que nós já conhecemos, que são enumerados pelas gramáticas, mas também por outros processos, né? Como a abreviação, a formação de siglas, etc.